Mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou dizendo aqui para o presbítero Ricardo que é ação de casa. Já estou sentindo um pouquinho da família do presbítero Ricardo, tudinho aqui. Estou sentindo um pouquinho, viu? Bendito e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, pertence a Ti. Nós queremos nessa noite, Pai querido, sentir mais e mais o calor do Teu Espírito no nosso coração. Quero Te pedir nesta noite, meu Senhor, ó Deus amado, que o Senhor abençoe o presbítero Ricardo, vai trazer a palavra nessa noite, que o Senhor possa usar o Teu Filho como um canal santo, meu Senhor da glória, e essa palavra venha edificar a Tua igreja para a honra e a glória do Teu bendito nome, é o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Como o pastor sempre diz, o horário ele não espera, né? Já se foi, né? Mas nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Desde já eu quero agradecer a Deus por ter me levantado para estar aqui nesta noite, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Também quero agradecer aos pastores aqui, que estão à minha retaguarda, aleluia, por ter confiança, aleluia, de passar para o presbítero Rafael, que está dirigindo este trabalho, né, a confiança de trazer essa mensagem nesta noite, porque eu estava aqui sentadinho, irmão, só meditando nos louvores, aleluia, glória a Deus, e veio no meu coração aqui, né, Deus, eu creio que Deus colocou aqui no meu coração, e a gente vemos que tem 3 áreas ministerial nas nossas vidas, nos cultos, pode-se dizer. Todos os cultos são maravilhosos, são cultos, são abençoados porque Deus está presente. Mas o culto da família, o culto de missão e o culto de Santa Ceia é um culto mais que o inimigo ataca, para poder impedir de você sentir a presença do Senhor. Primeiro, na família, ele ataca de forma muito violenta, para querer destruir. Eu tenho ali o Johnny, meu genro, com a minha filha ali, a Sara, o Daniel, meu genro, e a minha filha Raquel. O Johnny foi o rapaz que aconteceu o acidente com ele no dia da sede, né? Que a gente ia, estava tudo arrumado, todo mundo preparadozinho para ir. Só via ligando direto para a irmã Thelma, para ela se arrumar, amarrou o Rubens. Cheguei em casa, todo mundo arrumado, mas a notícia não foi boa, né? Sofreu um acidente numa moto, e na moto dele, mas Deus é tão maravilhoso, pastor, que Ele conservou ele não entendeu, eu acredito que ele está entendendo, Deus conservou ele, mas o bem material, Deus preferiu atingir o bem material do que a vida dele, está aí, se eu atingir sua mão, a minha esposa logo se apavorou, disse que tinha quebrado o braço, e eu fui orando no carro, e eu sei que foi uma luta travada, mas eu quero dizer para mim e para você nesta noite, Jesus, aleluia, Ele está no controle da situação, Ele está no controle da nossa família, a nossa família pertence ao Senhor. O inimigo ele tenta se levantar, mas é só para cair, porque quem está firme na presença do Senhor, aleluia, ele está para proteger a nossa família. O último louvor que o Osiel louvou aí, se ele tivesse com o microfone, ele pedia para cantar só a estrofe do último louvor, em fervente oração. Se você é perseverante na oração, aleluia, e continua dobrando o seu joelho nas madrugadas pela sua família, o inimigo ele vai cair por terra em nome de Jesus. Está aí ele aí, ó. Eu nem sabia que ele ia vir hoje, porque a minha menina, ela é igual o menino aqui, né? Ela, quem filma lá na igreja dela, eu nem sabia que ela ia vir hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, aleluia, em nome de Jesus. Mas sem perca de tempo, que a hora já se foi, aleluia. Eu quero, juntamente com os meus irmãos, trazer aqui uma reflexão, para se dizer, uma mensagem, né? Aleluia, que Deus colocou desde o primeiro dia que o presbítero Rafael me fez o convite, aleluia, para ministrar. E eu tinha ministrado aqui num culto evangelístico, aleluia, glória a Deus, e Deus me fez aqui, me trouxe essa mensagem tão maravilhosa, irmão, aleluia, de Pedro, aleluia, eu trouxe a mensagem lá da pesca maravilhosa de Pedro, aleluia, e hoje, aí o Senhor, quando Ele me fez o convite, aí o Senhor agora vai completar, aleluia, a mensagem depois da restauração de Pedro.
Ou seja, hoje na escola dominical, né, presbítero Osiel, foi uma bênção para a glória do Senhor. Falamos só da renovação, restauração, aleluia, de Jacó. Ou seja, me ajudou muito aqui na mensagem. Mas eu vou falar aqui só alguns pontos, aleluia, porque não vai dar tempo, a não ser se o pastor permitir, até 3 horas da madrugada, juntamente com a igreja. Aí sim vai dar tempo, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para mim e para você, nós vamos fazer uma leitura maravilhosa aqui, que se encontra em Atos capítulo 3, aleluia, foi ministrado também na leitura da palavra, falado sobre cura, aleluia, ali do Gadareno, aleluia, e hoje também vamos falar de cura de um mendigo aleijado que estava à porta formosa, amém? Glória a Deus, abra a sua Bíblia, a minha Bíblia na NVI tem uma tradução um pouco diferente, mas o texto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, aleluia. O Espírito Santo de Deus que está na minha vida é o mesmo que está na sua vida nesta noite, aleluia, glória a Deus. Eu não vou pedir para você para dar glória, mas se você sentir, dê glória a Deus, porque a Bíblia diz que quando você dá glória, você recebe glória, aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, levando para a porta do templo, chamada famosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João ia entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, entrando, Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou em nome de Cristo, o Nazareno. Anda segurando pela mão direita, ajuntou e levantou-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, como o menino fez aqui agora, que o pastor pediu para ele dar um salto, aleluia, foi curado e deu um salto, aleluia, glória a Deus. Pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andar louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe acontecia. Amém? Glória a Deus. Como costumamos e sempre nós queremos na mensagem, ela é mais profunda, porque a mensagem do Senhor, ela é dada, aleluia, através do Espírito Santo, de acordo, aleluia, que Deus quer que a igreja escute nesta noite. A gente temos que aprender uma coisa, que a escola dominical, ela tem uma tradução diferente de uma pregação. Como presbítero Ricardo? Porque na escola nós estamos ali aprendendo, estamos compartilhando, estamos ali pela revista. A revista não é um apoio, aleluia, glória a Deus. Mas a mensagem é de acordo com Deus quer falar ao meu e o seu coração. É por isso que eu disse que culto de missão é um pouco mais, aleluia, porque quando nós começamos a pregar, o Espírito Santo de Deus começa a cobrar, aleluia, a pessoa começa a se sentir, aleluia, até constrangido, ela fica um pouco ali, o irmão está falando de mim, o irmão está me cobrando. Não, é Deus quem está cobrando, não é eu, aleluia, porque a palavra vai para você e vai para mim também. Primeiro tenho que eu me alimentar da palavra do Senhor. Ou seja, nós conhecemos a história aqui, aleluia, de Atos, mas nós conhecemos também a história dos Novos Testamentos, qual? De lá de Mateus, de Marco, Lucas e João, que é o mesmo Pedro que está falando, nós estamos falando aqui, que nós fizemos a leitura, é o mesmo Pedro que está nos novos evangelhos, aleluia, glória a Deus. Só que esse Pedro aqui,
se nós analisar bem, nós vamos ver um Pedro totalmente diferente de um Pedro que quando começou o seu ministério, que Deus, aleluia, o próprio Jesus, quem escolheu. Nós aprendemos uma coisa que todos os evangelhos, que eu citei agora, nós vemos que todas as passagens, Pedro sempre está em primeiro lugar. Sempre no chamado de Pedro, Pedro está sempre em primeiro lugar. Mas o Pedro daqui, esse Pedro que Jesus chama ele, é um Pedro, aleluia, que eu vou dizer aqui, não, eu posso até estar pegando a última vez no microfone, mas eu quero dizer, se fosse um Pedro desse Pedro antigamente, pastor nenhum ia querer ele perto dele não. A direção nenhum ia querer esse Pedro perto dele, porque esse Pedro, irmão, era um Pedro revoltado, era um Pedro valente, era um Pedro que não tinha pena de fazer o que tinha de fazer, mas Jesus não abandonou ele de maneira nenhuma. Mas Jesus sempre esteve com ele, e Jesus até rogar por ele, rogou. Irmão, quem foi que entrou dentro de Pedro, que Jesus orou por ele? Foi o Chico Aveiro, foi aquela tal de Maria Mulamba, não sei quem o pessoal chama aí, tanto demônio, foi esse que entrou na vida dele? Sei lá quem é mais aí, foi esse que entrou na vida dele? Foi não sabe quem foi que entrou na vida dele? Foi Satanás mesmo, Lúcifer, que entrou na vida de Pedro, quando Pedro queria, aleluia, tomar, aleluia, o cálice de Jesus, ele queria, aleluia, ficar na frente de Jesus. Jesus disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Deus repreendeu Satanás da vida de Pedro, mas chamou Pedro para perto dele. Ou seja, quem é que queria estar com uma pessoa dessa, que era todo agitado desse jeito? Quem é que queria estar perto de uma pessoa dessa, que essa pessoa cortar até a orelha de um soldado? Porque, irmão, vou dizer uma coisa, a Bíblia diz, você pode examinar pela Bíblia, se você vê que no momento que os soldados se aproximaram de Jesus, para prender Jesus ali, Pedro saca a espada, corta a orelha do soldado. Mas, irmão, imagina a locomotiva que tinha de soldado ali. Da onde é que Pedro, com Jesus e seu irmão, ia conseguir vencer aqueles homens? Não tinha condição deles vencer. Aí Pedro reage, corta. Olha a atitude de Pedro. Agora diga uma coisa para mim e para você. Nós vamos aprender um pouco aqui nessa passagem. Porque Pedro aqui, irmão, todas as atitudes dele, ele foi um Pedro fiel a Deus. Ele foi um Pedro fiel a Jesus. Ele não foi um Pedro que saiu falando mal de Jesus. Ele não foi um Pedro que saiu adulterando. Ele não foi um Pedro que saiu pegando o microfone falando o que não fazia. Ele foi um Pedro que fez todas as coisas que Jesus ordenou ele fazer. Por isso que esse Pedro, ele foi renovado. É muito fácil, irmão, a gente falar, mas viver é difícil. O que é que o louvor, o último, eu vou mais pregar esse louvor. O último louvor com Osiel louvor. Deixar tudo no altar. Deixar tudo no altar. Aleluia, Deus está me levando aqui. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Esse Pedro aqui, irmão, quando Jesus vai ali no mar da Galileia andando, ele vê ele ali limpando as redes, mas o seu irmão, está tudo no texto, ele está ali saindo, limpando as redes ali, e Jesus chega ao encontro dele e diz: vamos, venha, me siga, que você vai ser pescador de homens. Irmão, de maneira nenhuma esse Pedro, ele teve uma atitude jamais de renegar o chamado que Jesus chamou ele. Ele deixou as redes, o texto diz que ele deixou as redes, deixou tudo e seguiu a Jesus. Ou seja, Jesus conhecia o coração de Pedro. A melhor coisa que tem é Deus saber o que tem dentro de mim e dentro de você. Porque o pastor está vendo por fora, mas por dentro, como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida dentro de nós? Como é que está a nossa vida diante do altar? Será que nós deixamos tudo no altar? Pedro demonstrou, eu falei aqui no início, que poderia ter sido eu pegar o último microfone. Pedro demonstrou de não a liderança querer ele perto dele, não, irmão. Quem é que quer estar perto do homem violento desse? O homem que tem a atitude de fazer o que ele fez.
Pedro, todas as situações de Pedro, ele demonstrou a não ser um discípulo do Senhor, um servo do Senhor. Mas Jesus não abandonou Pedro. Mas Jesus sabia, aleluia, o que tinha dentro de Pedro, aleluia. Porque quando Jesus, aleluia, chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Foi a mesma situação que Pedro negou Jesus. Um Pedro que negou Jesus. Irmão, se você olhar o texto de João, que ele é o único que vai falar, Pedro, ele nega Jesus e ele mesmo se esconjura, irmão. Presbítero Osiel, ele mesmo se amaldiçoa. Ele mesmo faz uma situação, irmão, que isso não é para um servo do Senhor. Eu não conheço, eu esconjuro. Ele está aí no texto. Ele mesmo faz a atitude de não ser um discípulo do Senhor. Eu gosto muito, porque através de Pedro, como foi falado na escola aqui, como nos patriarcas, ali aconteceu, serve de exemplo para nós, mas é para nós aprender o que é bom. O que foi que Pedro fez de ruim, não. Mas o que é bom, porque quando Pedro, aleluia, foi renovado, foi restaurado, aleluia, que Deus ali, Jesus teve um encontro com ele, e naquele momento que ele foi restaurado, olha que lá no versículo, lá em Atos, capítulo 3, que nós lemos agora. Será que esse Pedro continuaria a mesma pessoa? Aquele mesmo Pedro, ele teria feito isso aqui? Nesse Atos capítulo 3? Se você vê na descida do Pentecoste, aqui no começo de Atos, se você acompanhar na sua Bíblia, aleluia, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas eu quero dizer para você, se você pegar, aleluia, no primeiro Pentecoste aqui, Pedro também foi batizado com o Espírito Santo, aleluia. O que está faltando hoje é isso, é nós se entregar na presença do Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus, aleluia, fazer o que Ele quer fazer nesta noite. Aleluia. Ele quer encher, irmão, aleluia, a nossa vida, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, a ter cada vez ter força. Sabe por que desanima nós ir para o evangelismo? Sabe por que desanima nós fazer um culto campal? Sabe por que desanima nós fazer uma obra do Senhor? Sabe o que é? É porque falta de estar cheio do Espírito Santo. Agora faz uma festa para ver se não vai. Lota. Faz uma festa, convida um cantor famoso, chama um pregador famoso. Vai estar todo mundo. Aleluia. Mas para fazer a obra, aleluia. E Pedro aqui não, aleluia. Você vê que Pedro, quando ele foi renovado, que ele foi restaurado, o que foi que aconteceu? Ele saiu pregando o evangelho. No Atos aqui, depois do Pentecoste, que disseram que todo mundo estava embriagado, Pedro foi o primeiro a se levantar e foi o primeiro a pregar o evangelho. Ele foi o primeiro a se levantar, porque depois do batismo que ele se batizou com o Espírito Santo, foi renovado lá, foi restaurado lá na pesca. Mas aqui no versículo 1, pode olhar que ele foi batizado com o Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não temos medo de enfrentar e de encarar qualquer dificuldade na vida, não. Aleluia. E Pedro aqui, no mesmo momento que ele foi restaurado, aleluia, ele foi o primeiro a pregar o evangelho e ainda defendeu Jesus. Se você olhar, aleluia, no versículo 4, aleluia, se você for para o versículo 4, você vai ver que o próprio Pedro, aleluia, é quem defende Jesus. Um Pedro que negou Jesus, agora está defendendo Jesus. Um Pedro, aleluia, que perante a toda a autoridade, ali no meio de todo mundo que negou Jesus, aqui no meio da autoridade, o que é que ele faz? Ele mesmo vai defender. Ei, aquele Jesus que vocês mataram. Entendeu? Foi profetizado lá sobre Joel. Joel profetizou que todos iam ser batizados com o Espírito Santo. Que todos, aleluia, criança, velho, jovem, mocidade, todos iam ser cheios. Vocês estão dizendo que eles estão sendo embriagados? Então não. Aleluia, isso é promessa. Essa promessa que aconteceu lá no Pentecoste, ela pode acontecer hoje se nós der lugar nesta noite. Porque o mesmo Espírito que está lá em Pentecoste, que estava lá em Pentecoste, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Esse mesmo Espírito, aleluia. Deus não mudou. Jesus não mudou. Quem muda é o homem. O homem quem muda. Aleluia, muda os costumes, muda até de falança na Bíblia, porque se você for adotar, irmão, eu não vou tocar nesse nome para não haver um conflito,
Mas tem muitos estudiosos, irmão, que deixam o Espírito Santo de lado e vai mais para a leitura. Vai mais para a letra. Deixa o Espírito Santo de lado e vai mais para a letra. Eu quero dizer para mim e para você, o Espírito Santo de Deus, ele não mudou. Ele quer nesta noite, aleluia, fazer algo diferente, aleluia. Ele quer nos dar ânimo, mas se nós deixar tudo no altar. Está pensando que fazer pecado é só quem bebe, quem fuma, quem se prostitui? Não, irmão. O maior pecado que tem dentro da Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí nós sabemos. Mas você está pensando que também não impede de eu, nesse momento, estiver pensando aqui. Se eu estiver pensando, como o pregador está pregando, esse irmão só fala, aleluia, em exortação. Esse irmão só prega duro. Você está contra o Espírito Santo de Deus. Você está dizendo que o Espírito Santo de Deus não está me usando nesta noite. Aleluia, porque Deus, ele sabe o que eu e você está precisando nesta noite. O que nós temos aqui, o que nós viemos fazer nesta noite foi cultuar o Senhor. Viemos adorar Ele, aleluia. Não viemos aqui receber nada, aleluia. Nós viemos foi adorar Ele na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor e exaltação. Pedro defendeu Jesus porque ele conhecia Jesus. Será que nós conhecemos Jesus? Será que nós não estamos só ouvindo falar? Será que nós não estamos vindo só para ocupar a cadeira? É forte, irmão. Eita, Jesus, não pega o vaso dessa forma, não. Aleluia. Será, irmão? Será que verdadeiramente nós temos o mesmo amor que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, tu me amas? Porque fazer uma pergunta, Pedro, tu me amas? É forte, irmão, é profundo. Não foi uma humilhação que Jesus queria fazer com ele, não. Porque Jesus conhecia ele. Porque Jesus intercedeu por Pedro em todos os momentos da sua vida, da sua carreira. Pedro é o único que esteve sempre ao lado de Jesus. João, ele era um íntimo. Colocava o peito no ombro de Jesus, chorava ali no peito de Jesus. Mas pelas atitudes de Pedro, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você já fez. Mas eu quero dizer para mim e para você nesta noite. O Deus, ele quer nesta noite, aleluia. É que nós, aleluia, se entregamos verdadeiramente. De corpo, alma e espírito. Para que ele possa, aleluia, nos dar força. Nos dar ânimo para fazer a obra do Senhor. A obra missionária é espinhosa, irmão. Eu digo, eu sei como é. Não estou falando aqui porque eu ouvi falar, não. Eu não sou Maria, vai com as outras, não. É porque eu passei por essa situação. Eu passei por esse estreito. Tomar de conta de obra de missão não é fácil, irmão. Tem pessoas que às vezes dizem, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária, quero ir para o interior, não faz nem perto da sua casa. A vizinha ou o vizinho está precisando de uma mensagem e não tem coragem de falar. O filho do vizinho está na droga, não tem coragem de chegar lá. Tu quer ver a mudança na tua vida. Tu quer ver o teu filho ser transformado. Mas quer ir viajar. Vá não, irmão. Lá na África, lá os leão comem com gosto de gás. Se não tiver bem preparado. Se não tiver deixado a vida diante do altar. Primeiramente, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que eu derrame do Espírito Santo. Aleluia. Primeiro ele quer nos levantar aqui mesmo. Aleluia, no Vicente Bison. Porque o Vicente Bison está precisando, irmão. Não é porque nós passemos 5, 10, 20 vezes na mesma casa, não. É porque está precisando mesmo, aleluia. Está precisando, agora que está precisando. Porque agora está liberado, aleluia. Mais ainda, irmão. Você pensa que lá na África, pensa que lá nos Estados Unidos, eu conheço, irmão, eu tenho revistas lá em casa, eu era representante de missão na Tempo Central, o Rafael que sabe como é lá o sistema, não perdi uma reunião, toda a vida eu trazia missionário de fora, conheço todos os missionários, muitos missionários, eu trazia as revistas das histórias dos irmãos que eles passam por lá. Tem irmão lá, irmão, que come, até para ele poder ler o versículo, ele come a página da Bíblia, porque se descobrir, ele é morto. E nós temos total liberdade. Ou seja, presbítero fugiu da mensagem. Fugi não, porque Pedro,
aleluia, ele demonstrou, aleluia, não ser um discípulo do Senhor. Eu estou falando Pedro, primeiramente aqui dos evangelhos. Pedro, ele aprendeu com Jesus. Ele viu os sinais que Jesus fazia. Ele viu todas as situações que Jesus fazia ali. E ele aprendeu e adotou. Porque quando ele foi para Atos, no capítulo 3, que nós lemos a mensagem nesta noite. Eita. Ele diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora nona da oração, 3 horas da tarde. Está vendo aqui? Em fervente oração. Hã? Aí, irmão, tu não vem para a igreja, mas ora em casa. A oração não precisa ser só na igreja, não precisa ser só em casa. A oração é quando eu saio de dentro de casa. O que foi que Moisés disse: Senhor, se tu não for comigo, eu não irei. Mas seja fiel na oração. Seja fiel, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está conosco todos os dias. Mas é pela oração. Eu não estou aqui elogiando a minha família, mas se não fosse oração, só Deus sabe que nós estaríamos hoje, nesta noite. Só Ele é quem sabe. Aí, aqui ele saiu a hora nona para oração. Estava sentado levantando a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Irmãos, essa porta formosa aqui, para mim e para você, nós entender, era a porta que Jesus entrou. É a porta mais bem, eu posso colocar aqui para você aprender na nossa linguagem cearense. É uma porta mais carinhosa, porque foi profetizado que Jesus ia entrar por ela. Ou seja, essas pessoas que ficavam ali, irmão, eu falei aqui na mensagem, né, no dia do culto, no último culto que eu falei aqui na pregação, que é denominado também o culto de missão, nós temos que ver que quem ficava ali tinha influência com quem estava ali dentro. Eram pessoas de autoridades, eram pessoas de famílias ricas. Não era qualquer um que poderia ficar ali, porque era o governo, era quem ali mandava naquela porta. Então o significado de quê? É que aquelas pessoas ali ficavam porque tinha alguém que tinha influência dentro e pediam alvorá para aquelas pessoas ficar ali. Mas esse aleijado, ele estava desde nascença. Era um aleijado. O cego Bartimeu, ele era cego. Mas ele aqui estava aleijado, não podia andar. Mas o texto diz que todos os dias e alguém deixava ele lá. E para ele ficar ali, para receber a esmola, porque ali só entrava pessoas famosas, só entrava pessoas ricas. Não entrava qualquer um. Mas os discípulos do Senhor, os apóstolos, os sacerdotes, só ia lá uma vez por ano. Mas Pedro, ele ia todos os dias para a oração, aleluia, nona. Ele estava lá na oração. E o aleijado, ele chega até Pedro e João e pede esmola para eles. Ou seja, o que me chamou a atenção aqui nesse texto, irmão, sabe o que foi? É que quando Pedro, o homem não era cego, ele era aleijado. Mas ele diz assim, ele grita e diz: olha para nós. Você acha que ele está falando só para o aleijado? Irmão, se você for para fundo, você vai ver. Sabe para quem é que Pedro gritou ali e disse: olha para nós, chamando a atenção daquele povo. Chamando a atenção daquele povo a olhar para eles. Para saber o que é Deus e o que Jesus ia fazer. Porque quando Pedro diz: olha para nós, por que ele não diz: levanta em nome de nós? Por que ele não usou nós? Ele disse: levanta em nome de Jesus. Ou seja, ele diz: eu não tenho ouro e nem tenho prata. Ou seja, João estava com Pedro. Eu acredito que Pedro já disse, rapaz, ele mandou nós, o homem olhar para nós, vamos puxar logo aqui a carteira. Calma, Pedro, fica na tua aí. Ou seja, levanta. Ele diz: olha para nós. O aleijado olhou para eles. Aí Pedro responde: eu. Olha aí, ele já não diz nós, ele diz eu. Ele não diz nós. Eu e o Douglas não. Eu não tenho ouro e nem prata. Por quê? Mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta aí. Não, ele não andou não.
Infelizmente ele não andou. Eu fiz assim só para ver mesmo. Ele não andou. Ele só andou depois que estendeu as mãos. Ou seja, o que está aprendendo para nós hoje, o que está faltando, sabe o que é, irmão? É nós estender as mãos, aleluia. Não é só orar, aleluia. Oração sem ação não tem nada, não vai dar certo, irmão. Ela tem que ter oração, tem que ter ação. A fé sem a obra, ela é, meu Deus, é forte. Alana, pode preparar o louvor, não vai dar mais tempo de falar muita coisa. Eu quero dizer para mim e para você nesta noite, Deus, ele é maravilhoso. Quando ele chega para Pedro, aleluia, quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama. Isso me chama muita atenção, porque Jesus, ele já sabia de todas as coisas. Ele já sabia que Pedro, aleluia, lá no Pentecostes, quando ele fosse batizado com o Espírito Santo, que quando Pedro, aleluia, fosse ali, aleluia, entregue nas mãos, aleluia, pode olhar no versículo, na continuação do versículo 4, você vai ver que quando o aleijado ali se levanta, que ele entra dentro do templo, aí lá se vem a perseguição contra eles. Ou seja, será que nós estamos sendo perseguidos, irmão? Se examine. Faça como Coríntios, se examine esse homem em si mesmo. Será que não está tão bom? Não, está tão bom, eu vou para a igreja, não tem ninguém me persegue, ninguém, né, eu não vou evangelizar, não tem ninguém me perseguindo, está tão bom. Irmão, quem faz o evangelho, quem prega o evangelho e quem sai para pregar o evangelho é perseguido. Ele é perseguido. Eu costumo dizer uma coisa: aquele crente que chegar para mim e dizer: irmão, tá tudo bem, irmão, tudo bem, vai lá, peça o pastor e vá se reconciliar. Vá se reconciliar, porque não está nada bem. Porque a gente tem que ter luta e tem que ter prova, mas tem que ter a bênção para que possamos reconhecer que Deus está no controle, aleluia. E nesta noite você tem o privilégio de adorar o Senhor nesta noite. Alana, pode ministrar, aleluia, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Eu trouxe aqui, aleluia, um contexto muito alto, muito mais profundo, aleluia, mas eu tenho que respeitar a regra do horário, porque não cabe a mim passar do horário, amém?